Olá, começa agora o JR Entrevista. A Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a BDI, é responsável por garantir a execução da política industrial do país. E para falar sobre esse e outros assuntos, chamamos o presidente da agência, Ricardo Capelli. Seja muito bem-vindo, presidente. Eu que agradeço o convite, é sempre um prazer conversar com vocês. Presidente, o secretário adjunto de Desenvolvimento Industrial do Ministério do Desenvolvimento, Felipe Machado, alertou em uma comissão do Senado para o impacto da desindustrialização. Segundo ele, estudos indicam que a situação brasileira é mais grave no mundo desde a década de 1970. Como a BDI enfrenta essa realidade? Olha, essa é uma realidade muito dura, né? O Brasil, que chegou a ter um parque industrial maior do que a China e a Coreia somadas no início da década de 80, foi o país que mais regrediu no que diz respeito ao potencial, à participação da indústria no PIB no mundo nos últimos 40 anos. Qual é a consequência disso? Isso aí, a gente tem empregos de menor, a gente perdeu empregos de mais qualidade, mais bem pagos, e a gente teve também, andou para trás no que diz respeito à produção e exportação de produtos de maior valor agregado. Quando a gente olha hoje para as pautas de exportações do Brasil, ela está muito concentrada em commodities, né? Petróleo, minério, soja, enfim. Então, isso traz consequências graves para o país, porque quando a gente fala de indústria, a gente está falando de tudo, né? Então, essa cadeira que a gente está sentado na indústria, o microfone que a gente está usando na indústria. Então, se a nossa indústria anda para trás, a gente fica mais dependente, tendo que importar mais componentes, mais produtos, e deixa de gerar empregos de maior qualidade no Brasil. Por isso, recentemente, o presidente Lula e o vice-presidente Alckmin, ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, relançaram a política industrial, a nova Indústria Brasil, que é a retomada da política industrial no Brasil. É um plano que tem 300 bilhões de reais no seu lançamento, boa parte disso, esses 300 bilhões distribuídos entre o BNDES, a FINEP e a Embrapi, isso é crédito a juros de mercado para incentivar a reindustrialização e a neoindustrialização, porque a nova indústria ela também é diferente da indústria do passado. A nova indústria ela é verde, ela é sustentável, ela está em sintonia com a transição energética, com a transição ecológica e com os desafios climáticos que o mundo enfrenta. Então, é uma nova industrialização, uma neoindustrialização. Esses recursos estão disponíveis, o BNDES tem tido um desempenho extraordinário. No primeiro trimestre desse ano, as consultas de empresas ao BNDES querendo tomar esses empréstimos cresceu 68%. E o desembolso do BNDES cresceu 22%. A aprovação de projetos cresceu 91%, mostrando que a política está acertada e que vai gerar desenvolvimento para o Brasil. Essa neoindustrialização, presidente, ela segue um fluxo mundial ou o Brasil sai na frente? Olha, essa é uma realidade mundial, né? O mundo, o planeta está vendo as consequências da crise climática e estudos, agora, um estudo publicado agora no início do ano pelo FMI, indicou que apenas em 2023 nós tivemos 2.500 novas políticas industriais no mundo, sendo que 48% dessas políticas protagonizadas por Estados Unidos, China e União Europeia, com impacto em 71% do comércio global. Então, o que o Brasil está fazendo é o que o mundo inteiro está fazendo, apostando na neoindustrialização, na reindustrialização, com o Estado apoiando a política industrial do país. O Brasil tem oportunidades únicas. Por quê? A gente tem os melhores ventos do mundo para energia eólica, para as turbinas, aerogeradores. A gente tem um dos melhores incidências de raio solar do mundo. Então, veja você que a pior captação de raios solares no Brasil, a pior do Brasil,
é melhor do que a melhor da Alemanha. Então, a gente tem oportunidade gigantesca, não só para gerar energia, para exportar energia, mas para também atrair para o Brasil plantas de empresas que vão ter que cumprir compromissos de descarbonização. O Brasil tem a matriz energética mais limpa do G20. Nossa matriz é hidrelétrica, solar, eólica, a matriz energética mais limpa do G20. Isso nos dá um conjunto de oportunidades nesse movimento de transição energética. Não só de ampliar as energias renováveis na nossa matriz, mas também com isso conseguir atrair empresas para o Brasil interessadas em energia limpa e renovável. Presidente, considerando o impacto crescente das tecnologias digitais avançadas na indústria brasileira, como a ABDI está contribuindo para que as empresas do setor se adaptem e aproveitem essas inovações para otimizar processos, reduzir custos e aumentar a produtividade? Olha, essa é uma pergunta muito importante. Recentemente, o vice-presidente Geraldo Alckmin, nosso ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, junto com o ministro Márcio França, eles lançaram o programa Brasil Mais Produtivo, que é um programa executado pela BDI em parceria com o SEBRAE e com o SENAI. Nós vamos apoiar 200 mil empresas, sendo que 93 mil receberão atendimento presencial, customizado, individualizado, para que essas empresas possam não só avançar no seu plano de negócio, na sua organização interna, mas também, fundamentalmente, nessa questão da digitalização. É fundamental que as nossas empresas avancem no que diz respeito à inovação, à digitalização, porque a gente sabe que hoje em dia boa parte do comércio, dos negócios acontecem no mundo virtual, através de plataformas digitais, de plataformas de comércio eletrônico. Então é um programa robusto, que envolve a BDI, o SENAI, o SEBRAE, o Brasil Mais Produtivo. Vão ser 200 mil empresas capacitadas ao longo desse programa. Presidente, como a BDI pretende lidar com os desafios específicos enfrentados pela indústria nacional, por exemplo, como a falta de competitividade internacional e a necessidade de inovação tecnológica? Olha, esse é um desafio permanente do país, né? Quando a gente fala de competitividade, a gente está falando de não só tratar gargalos no país, mas como também abrir oportunidade para que as empresas possam se desenvolver com o apoio do Estado, com crédito. Então, no Nova Indústria Brasil, nós temos 300 bilhões de crédito, a maior parte disso a juros de mercado, TLP, mas nós temos também recursos para inovação, para que as empresas invistam em inovação com juros mais baixos, com TR, e temos também um pedaço desses recursos no Fundo Clima, com taxas para que as empresas possam investir na transição energética, na descarbonização. Além disso, a gente sabe que no Brasil não é fácil você abrir um novo negócio, não é fácil você conseguir pegar o investimento e realizar ele, né? A gente tem uma burocracia muito pesada, gargalos regulatórios muito pesados, e a gente na BDI está muito preocupado com isso. Então, por exemplo, a gente está conversando com o presidente do IBAMA, com o Rodrigo Agostinho, a gente está conversando com a Agência Nacional de Mineração, a gente está conversando com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, com a Anvisa. Tivemos reuniões com eles essa semana, porque a gente quer, a partir da BDI, ajudar aos órgãos reguladores a se modernizarem. Então, a gente vai apoiar esses órgãos na reestruturação de sistemas internos, na modelagem de fluxos processuais, para que eles possam acelerar ao máximo. O Brasil precisa acelerar com crédito, investindo na inovação e também acelerando, melhorando a sua estrutura regulatória para que o país possa ser mais competitivo.
E você pode assistir ao JR Entrevista na Record News às 7h45 da noite, no portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas à 00h30 e também nas nossas redes sociais. Presidente, segundo uma pesquisa da CNI, há uma queda no índice de confiança do empresário industrial, ICEI, além de uma deterioração das expectativas para a economia brasileira nos próximos 6 meses. Diante desse cenário, eu pergunto qual é a avaliação da ABDI sobre os desafios enfrentados pela indústria nacional e quais medidas estão sendo consideradas para o problema. Olha, minha primeira ponderação, com todo respeito a quem fez a pesquisa, aos empresários, às pessoas que estão querendo investir no Brasil, é que confiem no Brasil, né? A gente começou o ano de 2023, eu me lembro, que a projeção do mercado é que o PIB brasileiro cresceria apenas 0,7 no início de 2003. E nós fechamos o ano de 2003 com o PIB brasileiro crescendo 2,9, quase 3%. Foi um dos maiores crescimentos do mundo. Pois bem, nós estamos em abril e a própria CNI, a Confederação Nacional da Indústria, em abril, nós não acabamos o ano ainda, já está prevendo que o PIB brasileiro vai crescer algo em torno de 2,2, 2,4. Eu estou muito confiante. Eu acredito que a gente vai terminar esse ano com um crescimento ainda maior do que o ano passado. A minha previsão é que a gente supera os 3% de crescimento esse ano, com o Brasil dando exemplo de crescimento para o mundo. Como eu disse, os indicadores do primeiro trimestre são muito positivos. Se a gente pegar, por exemplo, apenas os números do BNDES, que é um banco de fomento, o maior banco de fomento do país, cresceu o desembolso, cresceram as consultas das empresas, cresceu a aprovação de projetos, indicando que as pessoas estão acreditando no Brasil. Então, a minha mensagem central é essa. O Brasil está voltando a crescer, o Brasil tem condições macroeconômicas muito seguras, a inflação está no centro, caminhando, está dentro da meta, juros em queda, nós temos 353 bilhões de reservas que nos protegem contra qualquer choque externo, então não há qualquer motivo para haver desconfiança no equilíbrio macroeconômico e na possibilidade de crescimento do Brasil. Ainda sobre esse assunto, presidente, como a ABDI enxerga o papel do governo e do setor privado na retomada do otimismo e também na criação de um ambiente mais propício aos negócios? Existem parcerias para promover o desenvolvimento econômico e industrial do país? Olha, essas parcerias são fundamentais. Quer dizer, foi criado em alguns locais o mito do setor público versus o setor privado. E o que tem que acontecer é justamente o contrário. O setor público e o setor privado têm que andar de mãos dadas para que o Brasil possa crescer. Então, o setor público tem que fazer o seu papel. Tem que fazer o seu papel oferecendo crédito, apoiando a inovação, utilizando as compras públicas como instrumento de inovação. Agora, e o mercado faz o seu papel, que é desenvolver as empresas, gerar empregos, desenvolver essa inovação, transformando em produtos que possam movimentar, gerar o mercado. Então, setor público e setor privado têm que andar juntos. A gente faz isso todos os dias na ABDI. Não há um único dia que eu não receba uma associação empresarial. Essa semana mesmo eu já recebi a ABMAC, a Associação Brasileira das Indústrias de Máquinas e Equipamentos, recebi a Anfávia, a Fenabrave, as pessoas estão preocupadas com a renovação da frota. Então, todo dia, nós na BDI, o BNDES, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, recebe as empresas, recebe as indústrias, ouve as demandas e atua em sintonia com o mercado. Porque o nosso objetivo final é um só, é desenvolver o Brasil para gerar empregos. O Brasil precisa gerar empregos. A gente está batendo recorde também de geração de empregos, recorde, mês a mês. A gente pega o CAGED
recorde em empregos com carteira assinada. Então, estamos todos trabalhando no mesmo sentido para desenvolver o Brasil. Esse é o nosso desafio. Qual é a visão da BDI em relação ao futuro da indústria brasileira e quais são as estratégias para alcançar esse futuro? Olha, como eu disse, a gente tem uma janela de oportunidade agora no que diz respeito à transição energética, à transição climática. O Brasil tem um potencial imenso, não só para ampliar a geração de energia limpa, renovável, mas como também de, tendo esse potencial, atrair empresas, investimento estrangeiro no Brasil, que está pressionado, todas as empresas estão pressionadas pela necessidade de descarbonização. E o Brasil oferece todas as condições. Então, o Brasil tem água abundante, o Brasil tem melhor incidência de raios solares do mundo, o Brasil tem os melhores ventos do mundo. Então, a gente tem um potencial gigantesco para, nesse momento de transição energética, transição ecológica, aproveitar isso para desenvolver o Brasil. Agora, recentemente, o presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin, na sede da Anfávia, em São Paulo, foi anunciado um dos maiores investimentos da história da indústria automobilística no Brasil. Vão ser 125 bilhões de reais investidos pela indústria automobilística até 2032. A gente está falando nisso, a gente está falando de centro de pesquisa e desenvolvimento, novos carros, novos empregos, empregos na indústria automotiva, empregos de qualidade. E isso a gente está vendo em todos os setores. Mais investimentos e o Brasil crescendo. Por isso eu estou muito otimista e estou querendo apostar com os economistas que a gente vai crescer mais de 3% esse ano. Agora, como que a BDI está incentivando a formação de parcerias entre empresas, instituições de pesquisa e o governo para impulsionar essa inovação? Olha, o principal papel da BDI nessa questão da inovação diz respeito ao apoio, à utilização de compras públicas como instrumento de política industrial e de incentivo à inovação. Como isso acontece? A lei de inovação, que ela foi atualizada em 2018, ela foi muito pouco usada no Brasil. Por quê? Porque o gestor público, em função de receios, de receio de ser mal compreendido pelos órgãos de controle, ele é muito defensivo, tem muito receio de utilizar recursos públicos, de apostar na inovação. Por quê? Porque inovação é tentativa, acerto e erro. Inovação tem risco. Então, quando você faz uma encomenda tecnológica, por exemplo, um órgão do governo tem um desafio de desenvolver um sistema, resolver um problema. Muitas vezes é muito melhor para o país, ao invés dele pegar um produto que atenda a ele mais ou menos de fora, de prateleira, ele pegar esse recurso público e fazer uma encomenda tecnológica. Ele tem um problema e ele encomenda para empresas, para que as empresas possam tentar desenvolver uma solução para esse problema. O que a BDI tem feito? Nesse momento, a BDI tem um contrato com a Petrobras. A gente está apoiando a Petrobras no que diz respeito à modelagem técnica e jurídica para que a Petrobras possa fazer encomendas tecnológicas. O que é isso? Utilizar o recurso público, fazer compras apostando na inovação. Para isso, a gente sempre precisa encontrar um ponto de equilíbrio entre o binômio risco-recompensa, que justifique você pegar o recurso público e apostar na inovação, porque pode dar certo e pode dar errado. Então é uma novidade no Brasil e a BDI está apoiando gestores públicos nesse sentido. A gente deve assinar agora, no próximo mês também, um contrato com os Correios. A gente vai apoiar os Correios na construção da modelagem técnica e jurídica para que os Correios possam investir também em inovação. Estamos conversando com a Marinha e com diversos outros órgãos. A gente quer fazer da BDI uma referência de inovação, uma referência de apoio técnico, jurídico,
para que o setor público possa utilizar compras públicas como instrumento de inovação e de política industrial. O JR Entrevista vai para um rápido intervalo. Na volta, a gente fala mais com o presidente da ABDI. Voltamos já. Estamos de volta com o JR Entrevista, aqui com a gente, Ricardo Capelli, presidente da ABDI. Presidente, sobre o uso de 5G, tecnologia 5G nas fábricas, como elas podem melhorar a produtividade e segurança das indústrias brasileiras? Olha, isso é fundamental, isso é a indústria 4.0, né? Eu tive recentemente numa empresa em São Paulo, uma integradora, que tem uma rede privativa 5G dentro da empresa, dentro do laboratório, e é impressionante o que a gente tem hoje em dia, né? Eu, por exemplo, vi máquinas na empresa, me deram um óculos especial e os painéis de controle dessas máquinas, só eu que estava com óculos via. Então você tinha painéis virtuais de controle dessas máquinas, que você apertava o botão, controlava a máquina, mas tudo virtual. O painel físico não existe mais. Isso só é possível em empresas que estão com a tecnologia 5G, com rede privativa, isso é fundamental. Eu conversei, inclusive, essa semana, recebi o presidente da Telebrás, que é a empresa pública também, responsável por levar internet de qualidade para todo o Brasil, principalmente para as regiões onde as empresas privadas não chegam. Então, a conectividade é um desafio estratégico da indústria brasileira, porque a gente está no momento de ligar o mundo virtual, quer dizer, painéis virtuais, a robótica com a inteligência artificial, e tudo isso está funcionando hoje em dia nas indústrias modernas dentro de um ecossistema fechado, absolutamente integrado. Pra você ter uma ideia, nesse laboratório que eu visitei em São Paulo, se um trabalhador entrar na área de operação das máquinas sem os equipamentos de proteção individual completos, a máquina para de funcionar, porque câmeras estão interligadas com as máquinas, com a inteligência do ambiente, de forma a proteger o trabalhador para evitar acidentes. Então, com a conectividade, com o 5G, com redes privativas nas empresas, todo o ambiente passa a estar interligado, todo, absolutamente todo, desde o equipamento de proteção individual até a produção da empresa, com painéis, com operação virtual. Então, é a nova indústria, e é essa indústria que a gente precisa desenvolver no país. Presidente, para finalizar, vamos falar de um setor bem importante da indústria brasileira, que é o setor da indústria de defesa. O posicionamento da ABDI sobre a importância estratégica da indústria de defesa para o crescimento do país, dado esse posicionamento, quais são as iniciativas específicas da agência para o setor? Olha, a gente está em absoluta sintonia com o Ministério da Defesa, com o ministro Zé Múcio, com o secretário de Produtos de Defesa, fizemos já algumas reuniões e a gente está, primeiro, o único estudo que existe no Brasil sobre a base da indústria de defesa nacional foi produzida, a base industrial da defesa nacional foi produzido pela ABDI em 2015, mas com referência de 2013. Então a gente está nesse momento atualizando o estudo sobre a base industrial da defesa brasileira, porque até para adensar essa cadeia, a gente precisa saber o seguinte, o que existe, quais são os desafios. Então a BDI, nesse momento, está fazendo esse estudo. Um outro desafio também, que a gente está construindo com o Ministério da Defesa, é aperfeiçoar o modelo de operações Gov-to-Gov. O que é isso? Dificilmente você faz uma compra de materiais de defesa, seja um tanque, um avião ou um míssil. Essa negociação não é uma negociação apenas entre empresas. Ela envolve questões geopolíticas, interesses e posicionamentos geopolíticos, e é uma negociação que inevitavelmente passa pela relação diplomática entre os países. E a ABDI tem a responsabilidade de auxiliar, por lei, nessa questão das operações comerciais de defesa, que ganham esse nome, Gov-to-Gov, governo para governo. Então a gente está trabalhando nisso em conjunto com o Ministério da Defesa
para aperfeiçoar e ampliar os negócios da indústria de defesa do Brasil com o mundo. Obrigada, presidente. O JR Entrevista fica por aqui. Lembrando que você pode assistir ao programa na Record News às 7h45 da noite, no portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à 00:30 e também nas nossas redes sociais. Muito obrigada pela presença do senhor aqui com a gente, presidente. Muito obrigado, eu que agradeço o convite. É sempre um prazer poder conversar com vocês. Obrigada você também pela sua companhia e até a próxima.